Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver alguns casos em que famosos acabaram se desentendendo, mas depois de um tempo voltaram a ser besties. So here's some people that I'm going to name and you just tell me your response. Britney Spears. Good kisser. Is she? Yeah. Sorry, I had to say that. Katy Perry. Haven't kissed her. Beyonce. Incredible voice. Lady Gaga. I know everyone's waiting on the edge of their seat, but I'm playing this one out. Good voice. All right. Já vimos aqui no Pipoca Perfeita alguns casos de famosos que são super amigos e famosos que brigaram, então que tal juntar as duas coisas e ver o que sai dessa mistura? Hoje vamos ver famosos que tiveram alguma rosca, alguma briga, alguma intriga ou qualquer coisa do tipo, mas que conseguiram se resolver e voltaram a viver em paz depois disso, sem mágoas e sem ressentimento. A primeira treta que vamos falar hoje é entre Drake e o rapper Meek Mill. Essa foi uma treta bem esquisita, já que ambos eram muito amigos, mas essa amizade foi abalada quando Meek Mill acusou Drake de usar escritores fantasmas e assim começaram várias discussões nas redes sociais. E como agravante, Meek era ex-namorado de Nicki Minaj, que sempre foi muito amiga de Drake, até tendo algumas dúvidas se os dois tinham algo juntos. Isso fez muita gente supor que a briga, na verdade, pudesse ter sido por causa de Nick. I'm good for it, you know, so that's why I'm never really stressed about like that narrative. It's cool, it's fun, again, it's cool for like memes and people that want to laugh and all that dumb shit. But how do you feel in that moment of Meek sort of putting that out there and then everything goes crazy, right? A guy that was your friend, you know, things get a little hectic with you guys at that point, right? Yeah, he was. I think he was in a bad mental spot, and he just made like a decision to go crazy, you know? It was, if I remember correctly, it was based on a show that I didn't show up for. That was like the tip of the iceberg. I think we had a little miscommunication, and he was under the impression that I'd confirmed that I was pulling up to one of his shows, and I think it was maybe one in Philly, and I didn't show up. Depois de um tempo dessa briga, Meek estava preso e Drake usou uma camisa que dizia "Libertem Meek Mill" durante um de seus shows, o que já era um grande sinal verde para acabar com as discussões. Em 2018, os dois finalmente voltaram à sua amizade, inclusive fazendo um show juntos. Posteriormente, o próprio Meek disse que nem sabia por que começou essa briga e chegou a dizer que estava provavelmente drogado na época. Resumindo, ele meteu o famoso "foi mal, tava doidão". You know, he'll tell you himself he wasn't in the best mental spot at that time, and you know, I think he just took a hard left and decided to just go for it and felt like he had enough ammunition to maybe, you know, put a major dent in my armor or decapitate me, you know? And again, I'm really good at channeling that negativity and those pressures into pushing me to a next level where I go into a calculated, reactive space. Lembram que recentemente mostramos em um vídeo a treta que a Nicki Minaj teve com a Miley Cyrus? Pois é, o contexto é o mesmo. Nick sentiu que foi injustiçada não ter seus clipes indicados para a premiação do VMA, mas se no palco ela brigou com a Miley, fora dos palcos ela tretou foi com a Taylor Swift. Ou melhor, a Taylor Swift tretou com ela. A bit about a Twitter firestorm over the MTV Video Music Awards. I want to read what you wrote. You said, if I was a different kind of artist, Anaconda would be nominated for Best Choreo and Vid of the Year as well. Mm-hmm. Your original intent may have gotten lost in the shuffle. Mm-hmm. Would you say that? Yeah. I would love if you would clear the air. What did you mean by that? Well, first of all, I spoke to Taylor Swift yesterday on the phone. I was going to get to part two. That's part two, because that was the second. So she was, you know, super, super sweet, and she apologized. She said, you know, look, I didn't understand the big picture of what you were saying, but now I get it. So we're all good. Vamos tentar resumir a treta pra vocês. Nick estava tentando denunciar algo que acontecia na indústria da música, mas por algum motivo a Taylor Swift achou que era algum tipo de indireta pra ela e acabou comprando essa briga. As duas tiveram uma treta
tretinha no Twitter, mas depois de refletir sobre tudo, Taylor Swift compreendeu a amiga e ambas selaram as pazes no Twitter mesmo. And the reason that Taylor Swift came into the fray was you also tweeted, quote, if your video celebrates women with very slim bodies, you will be nominated for Vid of the Year. She weighed in. She thought you were referring to her. She later apologized, writing, she tweeted, I thought I was being called out. I missed the point. Yeah. I misunderstood. Then I misspoke. I'm sorry, Nikki. Yeah, that was super sweet. I think that we just have to have both images for girls. We can't have only, one type of body being glorified in the media because it just makes girls even more insecure than we already are. Pra quem gosta de futebol, temos Palmeiras contra Corinthians, e pra quem gosta de filmes, temos Star Wars contra Senhor dos Anéis. Mas, pra quem gosta de música pop, a maior de todas as rivalidades está em Madonna contra Lady Gaga. E essa polêmica toda começou com a Madonna sugerindo que a música Born This Way da Lady Gaga era parecida demais com a sua própria música Express Yourself. Um dos momentos mais icônicos foi quando perguntada sobre Lady Gaga, Madonna respondeu, Lady quem? É claro que isso virou até meme entre os fãs da cantora. A lot of my friends said, oh, are you going to ask Madonna about Lady Gaga? But... E essa briga se estendeu por bastante tempo com várias trocas de farpas, tanto em entrevistas como em alguns shows. E depois de muito tempo dessa briga, as duas acabaram fazendo as pazes e até aparecendo juntas algumas vezes. The thing with me and Madonna, for example, is that I admired her always, and I still admire her, no matter what she might think of me. No, I do. Yeah. The only thing that really bothers me about her is that I'm Italian and from New York, So, if I got a problem with somebody, I'm gonna tell you to your face. But no matter how much respect I have for her as a performer, I could never wrap my head around the fact that she wouldn't look me in the eye and tell me that I was reducted. A famosa intriga entre Selena Gomez e Hailey Bieber, na verdade, não existe. Os fãs criaram toda uma história de que Justin possa ter traído Selena com a Hailey. Depois disso, tivemos supostas indiretas que, na verdade, não passou de uma interpretação exagerada dos fãs. I do not stand for women tearing women down. And I will never, ever be by that. Com os fãs se digladiando na internet, a Selena e Hailey foram pintadas como se fossem inimigas mortais, mas nunca realmente tendo uma briga, pelo menos não de forma pública. E para mostrar para todos que isso não existe, as duas tiraram fotos que viralizaram na internet. Além, é claro, de ambas já pedirem publicamente para os fãs não ficarem ofendendo a outra. It doesn't matter what the situation is. If you're my fans, don't be rude to anybody, please. Don't go off and say things that you just feel in the moment, and just please, for me, know that that's not my heart, and my heart is only to release things that I feel that are me and that I'm proud of, and that's all that I'll say. E agora vamos para uma briga que é tão complexa e tão cheia de reviravoltas que renderia até mesmo um episódio de série ou um documentário. A briga envolve roubar dançarinos da rival, fazer música com indireta, indiretas no Twitter, entre outras pequenas confusões que foram se gerando. Mas Katy Perry deu o primeiro passo para uma reconciliação. E aparentemente Taylor Swift aceitou o tratado de paz, já que em 2019 as duas finalmente apareceram juntas no clipe da música You Need to Calm Down, acabando com uma intriga que já durava 5 anos. Mas se a briga durou muito, a reconciliação foi uma das mais inusitadas. Temos Taylor Swift vestida de batata frita e Katy Perry vestida de sanduíche. As duas se abraçando em meio a uma briga generalizada, além, é claro, de várias outras celebridades que apareceram durante o clipe. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí qual das reconciliações foi a mais bonita. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.